Proponho que a gente ainda vire a página aqui, porque nesse clima de folia tem muita preocupação em jogo também, vamos ser sinceros, ainda mais nessa selvageria na qual o Brasil se encontra presentemente. E nesse contexto todo, pessoal, a Prefeitura de São Paulo ignorou, pelo visto, o pedido que repercutimos aqui ontem no Morning Show da Defensoria Pública para que não se utilize o reconhecimento facial do sistema de câmeras de segurança no Carnaval, o já cada vez mais conhecido Smart Sampa. E, pelo visto, a Prefeitura vai seguir o plano de capturar suspeitos e foragidos nas ruas da capital. Meus amigos, a cidade ainda ganhou um prisômetro para contabilizar quantas pessoas são detidas com a ajuda do Smart Sampa. E, claro, gerando polêmica aí no pessoal que, de alguma forma, se sente ofendido por isso. Eu acho que, no contexto atual, realmente são ações que muitos podem acabar dizendo como um marketing barato, mas, sinceramente, é para escancarar também que há, no mínimo, de reação das autoridades constituídas para tentar conter essa praga e proteger o cidadão de bem que só quer curtir a vida normalmente. É a versão prisional do impostômetro, pelo visto. Então, é isso que eu ia te perguntar, Marinho. As pessoas estão reclamando do prisômetro e tem um impostômetro que fica lá girando o dia inteiro no centro de São Paulo. Nem sei se ainda tem. Tem. Na minha época de fórum tinha lá. O prisômetro é legal, pelo menos demonstra que a justiça está sendo feita, que aqueles... Porque a gente não está falando de prender gente inocente, a gente está falando de gente que tem mandado de prisão em aberto, que a justiça já determinou que tem que ser presa. Então, legal, é uma forma até de publicidade. Ontem a gente estava discutindo aqui se o pronunciamento do presidente Lula era ação de marketing, não era. Isso aí é um marketing positivo também para o prefeito Ricardo Nunes e espero que vá longe essa contagem. E esse caso traz transparência, então transparência é importante. Eu não sou contra que haja instrumentos de publicidade de políticas públicas. A questão é qual é o tom. Se a propaganda fosse a foto do prefeito Ricardo Nunes com "veja que programa legal", isso seria absolutamente impróprio, seria propaganda partidária e política indevida. Mas quando é a publicidade dos resultados de uma política pública, isso faz parte do jogo. Eu acho que tem um ponto importante, Marinho. Ontem a gente estava discutindo sobre a possibilidade do Smart Sampa ferir a privacidade de alguém que não é procurado pela justiça. Eu fui apurar com mais detalhes de ontem para hoje e eu vi que como funciona o identificador do Smart Sampa. Conte-me tudo, não me esconda nada. Isso é muito importante, porque não é todos os rostos que automaticamente são identificados pelo mecanismo do Smart Sampa. O que acontece é que há um cruzamento de dados com as fotos que estão cadastradas no quadro de foragidos da justiça. Então, o sistema só identifica efetivamente aquelas pessoas que estão cadastradas no banco de dados como criminosos foragidos. Então, isso acaba, na minha visão, com qualquer discussão sobre um eventual violação de privacidade do cidadão comum que está simplesmente curtindo o carnaval. A gente está falando sobre o direito de identificar e procurar e prender um criminoso foragido da justiça. Isso é essencial. A gente tem que aumentar a eficiência do Estado para fazer com que a lei seja cumprida. Tá aí, belo exemplo que o nosso Mano Ferreira está dando. Nesses tempos tão imediatistas, manchetistas que a gente vive, o diabo está nos detalhes, mas nesse caso aqui as respostas estão nos detalhes antes da gente sair aí só a golpe de frase feita, de bravata e achar que vai ganhar tudo na gritaria. Então, se realmente for esse caso, eu já estava achando que os únicos que deveriam ser contra, talvez, o reconhecimento facial das câmeras aí em público, meu caro Mano Ferreira, seriam, claro, os bandidos, né? Presos, esses criminosos, e também os casados. Mas, pelo visto, os casados também estão livres, só se for um casado criminoso. Aí, realmente, é melhor se precaver, porque a sua batata está assando. Pepe, já como é costumeiro a você já está aí achando que não é bem por aí. Saquei corretamente? Primeiro que faz parte, né, de qualquer democracia, você se dá o direito da dúvida, né? Então, por isso, eu acho que esse discurso do Mano é de uma ingenuidade impressionante, né? A partir do momento que a empresa privada que tem a concessão, a delegação do município de São Paulo para fazer o cruzamento das informações, né, de pessoas foragidas da justiça, ela pode muito bem fazer outros tipos de identificação. É claro. Pela lei. Se ela fizer, ela vai estar cometendo crime. Deixa eu falar nada de momento. Boa, mano. Coisa chata isso. Pode falar, Pedro. Coisa chata isso demais, Desculpe, cara. vai lá. Demais isso, né? Por favor. Esse é o primeiro ponto. Segue adiante. Então, quando eu coloco dúvida,
eu coloco dúvida de forma democrática para aprimorar o sistema. Né? Eu, por exemplo, que sou uma pessoa privada, posso tirar foto de qualquer pessoa em determinado momento e usar essa imagem e acabar com a vida da pessoa. Imagina uma pessoa privada. E quem está manuseando ainda os equipamentos são outras pessoas contratadas da empresa privada. Né? Não é o Estado que está lá. Né? Ou seja, tem tantos riscos, né, institucionais, riscos de ferir diversos direitos, que, na minha opinião, você querer exigir auditorias, procedimentos operacionais de forma decente e honestas, na minha opinião, não é prejudicar o Smart Sampa. Pelo contrário, é para melhorar e aprimorar. E outro ponto que eu discordo dos dois aqui, né, o meu município ideal é um município que não tem nenhuma prisão, mas também não tem nenhum assalto, também não tem nenhum homicídio. E aí? Não tem nada. Eu sou ingênuo. Então eu prefiro que o Brasil, que São Paulo, seja tipo a Suíça, do que o São Paulo seja tipo... Eu também, Pepe, quem não? O país, o município mais violento do mundo, que só prende e acha que prender é política pública. E mostrar a quantidade de aumento de prisão é algo bom. Pepe, peraí, cara. No meu caso... Você estava indo bem. No meu caso... Você estava indo bem. Peraí. Pode falar. Conclua. Bonitinho, pode ir lá. Vai que é tua. Eu falo, quase gritando aqui do meu lado. É impressionante, né? Impressionante é o argumento final. Aí você estava indo super bem. Mas vamos lá, ninguém deixa eu acabar de falar, cara. Pode falar, Marinho, vai. Não, vai que é sua, por favor. Eu faço questão. Eu faço questão. Não, que isso, cara, é um absurdo. Considerações finais. Grotesco e nojento a forma como vocês não deixam o debate fluir. Tá bom, então... Tudo bem, se não tem argumento para debater de forma técnica, tem que fazer gritaria, tem que usar toda hora a palavra. Aos grotescos e nojentos aqui, ao grotesco humano, ao nojento David, enfim, vamos lá. Não, mas a publicidade que o Ricardo Nunes está dando por meio do painel ali, né, o prisômetro, que é uma espécie de impostômetro, nada mais é do que a efetividade do sistema Smart Sampa quanto à realização de prisões. Aí, se você quiser defender que precisaria ter também quantos foram soltos na audiência de custódia e tudo mais, aí pode também criar uma outra... Eu faço uma pergunta, o que é melhor? O que é melhor? Mostrar que reduziu o número de prisão ou aumentar o número de prisão? Não, é melhor mostrar que existem sistemas e que é melhor? Criminoso o que é melhor? Comete alguma... No meu modo de ver, quando diminui o número de prisão, dá a entender também que não tem mais foragido da justiça no município de São Paulo. Não tem muito melhor do que aumentar o número de prisão. Sinal de que, muitas vezes, a polícia não está trabalhando, não está tendo eficiência em prender aqueles que são criminosos. Porque, à medida que as pessoas são furtadas na rua, são assaltadas, são assassinadas, muitas vezes, como a gente trouxe aqui no Morning Show, o caso do Vitor Medrado, aquele ciclista que nem esboçou qualquer reação e já chegou sendo atingido pelos bandidos. E essa dupla, até hoje, é importante frisar. Isso, o que eu estou falando é outra coisa. Né? O que eu estou falando é o número... Vamos deixar a bola no chão, que é importante. O que eu estou deixando claro aqui é o seguinte: aumentar a quantidade de prisão não mostra absolutamente nada. Não mostra absolutamente nada. Como não? Se a polícia for... Tá bom, vamos lá. Eu vou deixar mais claro aqui, porque às vezes tem que falar de forma... Mas depois eu quero falar. Às vezes, se a polícia for eficiente e as pessoas não fugirem do sistema e não ter que buscar a pessoa depois para prender, mostra uma eficiência muito maior do que soltar, depois prender e falar, prendi tantas pessoas, foragido da justiça. Se está foragido da justiça, é porque você não fez seu trabalho bem feito lá atrás. É simples assim. Agora, como não, Pepe? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma reflexão. Lê o GPT lá. Eu preciso seguir adiante. Pedido, mas tem busca por foragidos. O debate está bom. E foragiu da justiça, Pepe, por favor. É porque teve uma ineficiência antes que deixou o preso fugir, concorda? Então, a deficiência está no justiça. Senhores, é o seguinte, eu preciso botar a bola no chão. É o seguinte, o debate vai continuar sem problema nenhum, mas não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio. O Morning Show volta já. E aí, nesse embalo aqui, pessoal, que eu quero lançar também a pergunta que está no nosso site, www.jovempan.com.br. Todo mundo que está nos assistindo, assim que tiverem uma brecha, vão lá, acessem o nosso site. Claro, também façam ali a inscrição de vocês, a aba de conteúdos exclusivos está maravilhosa. E lá que lançamos a pergunta do dia. Se você, do outro lado, é a favor da divulgação pública do prisômetro, da exibição pública ali do prisômetro, como uma novidade, uma adição aí ao cotidiano paulista para mostrar que o trabalho, pelo menos, está sendo realizado. Há controvérsias, pelo visto aqui a bancada está deixando muito claro isso, mas a gente quer ouvir também a opinião de vocês, entrando no nosso site www.jovempan.com.br. Deixa lá a sua opinião, a gente vai sentir o pulso da nossa audiência com precisão e retomamos aqui então o nosso debate. Não, na minha opinião... A prefeitura gasta milhões e milhões e milhões para, enfim, não só desenvolver, mas implementar, calibrar e executar isso. Aí chega o evento mais aglomerado do ano, realmente ali uma fartura de alvos ali para a bandidagem. E aí não quer que esse sistema seja
utilizado, chega a ser um contrassenso, mostra uma alienação, assim, inacreditável da realidade. Na minha opinião, sabe qual é a pior publicidade que existe? É da impunidade. Aquela pessoa que cometeu o crime sai pela porta da frente da delegacia, claro, como a gente trouxe aqui no começo do programa, de um cara que vai lá, assassina a namorada e sai pela porta da frente. Essa é a pior publicidade que existe. Imagine você que teve o celular furtado, ali trabalhou duro, às vezes parcelou em 12, 24 vezes para ter aquele aparelho, ainda continua pagando depois de ter sido furtado, e aí você vê que o bandido que acabou de te furtar, às vezes está na rua andando e cometendo outros crimes. Então, essa é a pior publicidade que existe. Não existe publicidade pior em relação a isso, a impunidade. Então, realmente, o prisômetro, para mim, vem nesse sentido de mostrar que aquelas pessoas que cometeram crime vão ser pegas e vão ser punidas. Debate legítimo, bons pontos de todos os lados. Vou deixar aqui para o Mano fazer a consideração final, a gente segue adiante. A política de segurança tem duas dimensões. Uma é a efetividade, aqueles que estão sendo realmente presos. Outra é a percepção da segurança. Muitas vezes, essas coisas não caminham juntas. Quando a gente traz publicidade desses dados, a gente está trabalhando nessa segunda dimensão, que é a dimensão da percepção de impunidade ou de punibilidade. E quando a gente tem a percepção de que quem comete crime é condenado pela justiça, não pode ficar foragido porque será encontrado e preso, a gente está aumentando a percepção de segurança. Isso é positivo. Então, meus amigos. Aninha, quer complementar aqui? Fica à vontade. Não, eu só acho que assim, a gente fala tanto da sensação de insegurança, É legal a gente ter um instrumento que mostre que alguma coisa está funcionando, que alguma coisa está melhorando e que tem gente que está sendo capturada. Eu não vejo qual o problema de ter o prisômetro aí na cidade de São Paulo. Não vejo nenhum. Eu acho que é quase que uma ação para responder ao anseio da população que se sente aí no meio de um grande bang-bang, de um faroeste, sem resposta, sem autoridade. No mínimo ali tem uma forma visual, de fácil compreensão, para perceber que algo está sendo feito. Só isso já ajuda na famosa percepção, que a gente fala tanto. Isso, exato. Não é isso? Não é isso? Triste São Paulo. Triste São Paulo. Triste bancada. Triste São Paulo. Que beleza! Eu colocasse o leitômetro. Quantos leitos ele criou para a saúde no município de São Paulo? Isso é importante. Quantas vagas de escola ele criou? Quantas vagas da creche ele colocou? Aí, ó. Mas ele vai para o caminho, na minha opinião, que não leva a nada. Um indicador. Que indicador né? Um número absoluto que não mostra exatamente nada. Quantas pessoas que já foram foragidas, que mostra a deficiência do sistema, que foram capturadas depois da ineficiência do sistema. Ou seja, esse número, na minha opinião, só vai mostrar quanto de pessoas que estão sendo capturadas e estão sendo capturadas por dinheiro público gasto de forma indevida, quando deveria ter sido economizado esse dinheiro. Calma, David, calma. Economizar esse dinheiro para outras políticas públicas de muito mais qualidade. Mas tudo bem, mas se vocês acham que política pública se faz assim, coitado do município de São Paulo. E, pelo visto, minoria. Né? A gente perdeu a capacidade, entendeu? Pepe, eu acho de exigir políticas públicas muito melhores para São Paulo do que só colocar um painel dizendo quantas pessoas foram recapturadas. Voltamos para a rádio aqui nesse momento. David, eu preciso recepcionar. Senhores, eu preciso aqui da atenção de vocês. Privado, amor. Alô, bola no chão, por favor. Eu preciso que vocês só me ajudem para eu recepcionar